Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair na tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou esquentar sua comida. Não preciso. Comeu alguma coisa na rua? Sem fome. Vai, pode falar. E vai adiantar alguma coisa? Melhor falar do que ficar guardando. Isso pode te dar um câncer, sabia? Olha, você tem coragem de brincar com uma coisa dessas? Podia, pelo menos, tirar o sapato de cima. Você não sabe o trabalho que dá lavar esse lençol depois. Dez e meia da noite e você não tem nada para me dizer. Por quê? Deveria? É a terceira vez essa semana que você chega em casa depois das 10 da noite. Mas eu falei pra senhora que eu ia chegar mais tarde hoje. Só esqueceu de me dizer por quê. Não tenho nada pra dizer. Duvido. Ah, meu santo Cristo. Olha a blasfêmia, Thiago. Por que você mente pra mim? Mentira, que mentira, mãe. Sobre o que você não quer me contar. Ou seria sobre o que a senhora não quer escutar? Tiago, somos só nós dois nessa casa. Eu preciso saber o que acontece com você e você precisa confiar em mim, me contar. Me contar o que você anda fazendo, com quem que você está então é saindo. sobre isso, né? Com quem? Eu sou mãe, eu me preocupo, eu preciso saber. Eu tenho que saber, Tiago. O Jefferson, filho da Silene, contou pra ela que viu você com um rapaz aí, um Esse menino. Jefferson ó, sempre pega no meu pé. Ele disse que já é a terceira vez em menos de 2 semanas, Tiago. E o Jefferson é o quê? Detetive? Policial? Sim, ou então um stalker, né? Porque ele só pode estar afim de mim pra saber tanto assim da minha vida. O Jefferson é um menino bom. Um menino bom. Um filho que não tem nada pra esconder da sua mãe. E foi por isso que a Silene... Ai, mãe, dá a um Silene veio me contar, porque ela também sabe como é difícil ter que cuidar sozinha de um filho. Mãe, eu não sou criança. Você some! Não me diz onde vai! Mente pra mim! Pronto, começou a Santa Inquisição. Vai, pode tacar fogo em mim. Respeito, Thiago. Olha como você fala comigo. Eu sou sua mãe, eu não sou um amigo qualquer da sua escola, não. Sem clima pra conversar assim. Ah, e qual é o clima que você espera depois de mentir pra mim pela 10ª vez? Mãe, eu não tô podendo. O que você quer? Que eu passe a mão na sua cabeça, como todo mundo lá daquela escola fazia, não é? Você não vai me deixar falando sozinha aqui! Erra! Você não confia em mim! Preciso ir no banheiro, posso?
tá com fome mesmo? Você não vai comer nada? Tiago, olha só. O que aconteceu? Você se machucou? Não foi nada. Como não foi nada? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Não precisa, mãe. Tô dizendo que não foi nada. Por que foi que você não me mostrou isso, Tiago? Tem sangue nesse machucado. Pode ser um corte mais fundo. Mãe, deixa isso pra lá. Como deixa pra lá, Tiago? É isso que eu tô falando quando eu digo que você não confia mais em mim. Amanhã isso já vai estar melhor. Mãe, pra que isso? Fica quietinho. Deixa eu ver isso aqui. Não tem mais nenhum outro ferimento, não? Não. Tira esse casaco, deixa eu ver. Tiago, pelo menos me conta o que aconteceu. Pra quê? Pra senhora dizer que se eu não estivesse na rua nada disso tinha acontecido? Bateram em você, não foi, meu filho? Pra senhora dizer que já sabia que isso ia acontecer? Você estava com aquele seu amigo de novo, não estava? Sim, eu tava com meu namorado. Ô, Tiago, você sabe que eu não gosto quando você fala dessa... Lucas é meu namorado, quem tem que gostar ou não sou eu. E quem é que precisa de alguém assim por perto, que não serve nem pra te ajudar, nem pra te socorrer? Era ele ou eu. Covarde é o que ele é. Na certa percebeu o perigo e largou você lá, sozinho. Dá pra senhora não julgar? Mas eu não tô julgando. Então escuta a história toda primeiro. Ele foi buscar ajuda. Eu teria feito mesmo. Quantos eram? 3. E o Jefferson, o menino bom, era um deles. O Jefferson? O Jefferson, filho da Silene? Se o Lucas não chegasse naquela hora, eu tinha levado a pior. Não pode ser. Os 3 saíram correndo, desapareceram na direção da quadra de futebol. Eles sim é que são covardes. E antes de ir embora, um deles, o Jonas, ainda me disse assim: vê se abre teu olho, que aqui não tem lugar pra gente como você. Você teve sorte. Sorte, mãe? Sorte sim. Imagina o que podia ter acontecido com você, Tiago. Olha tudo que a gente vê acontecer por aí com você. Com bicha, com sapatão, com travesti, trans. E se ainda por cima eu fosse preto, não tava mais nem aqui pra contar a história. É óbvio que eu sei o que acontece, ninguém precisa me dizer, não. Ou a senhora acha que eu não sei, que foi por causa disso que o Sandro foi parar no hospital? Uma tentativa de assalto. Tentativa de assalto em que o assaltante não rouba nem o celular. E ainda por cima quebra o braço da pessoa, depois de queimar o rosto dela com guimba de cigarro. Me poupe, vai. Ai, meu Deus, é por isso que eu tô sempre te avisando, sempre dizendo pra você tomar cuidado. Se pelo menos você não andasse com esse rapaz. Eu gosto do Lucas. Mas ele não é boa companhia pra você. Mãe, você cismou com ele. Não é cisma, é intuição. Eu sei, eu sinto. Eu sinto que esse garoto te faz mal, ele é má influência. Eu não vou deixar de ver o Lucas por causa do seu preconceito. Mas não é uma questão de preconceito. Olha só o que aconteceu com você. A senhora fala como se a culpa fosse dele, como se ele quem me deu uma surra. É uma questão de preconceito, sim. Do Jefferson, do Jonas e da senhora. Eu quero o seu bem. Você, por acaso, sabe se a família desse rapaz frequenta a igreja? Não sabe. O Josias conhece a família dele. E ele me falou que nenhum deles, nunca botou nem o pé dentro de uma igreja. Eu conheço a família deles, não tem nada de errado com eles. Você pensa que conhece, Tiago, mas na verdade não sabe o que eles são capazes de fazer. Um rapaz de bom coração como você, meu filho, que não vem mal em lugar nenhum. Eu posso saber que grande ameaça é essa? Eles são gente que não crê em Deus. Eles não têm moral. A mãe dele, por exemplo,
Ela está no segundo casamento e nem casada ela é com esse pai desse seu amigo aí. Eles moram juntos, parecem casados, mas não têm as bênçãos de Deus. E daí? O problema é deles. O problema é que o filho cresce numa casa sem regras, sem exemplo, sem respeito às leis de Deus. É uma gente que vive em pecado. Onde é que uma coisa dessas pode dar? Engraçado, porque eu nasci numa família que frequenta a igreja, que segue essas tais regras que a senhora fala, que respeita as leis de Deus, e eu sou gay. E aí, onde é que está o erro? Eu sei a falta que teu pai te faz. Ah não, mãe, essa também não cola. Não é porque eu não tenho pai em casa que eu sou gay. O Sandro tem pai e mãe em casa, o William também. E os dois são gays. O William, aliás, saiu do armário até antes de mim. Tiago, como você deixa tudo mais difícil? E a senhora, mãe, como a senhora julga as pessoas? Gente que a senhora nem conhece de perto. Mas eu não julgo, você insiste nisso, meu filho. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi é que a gente não deve nunca julgar o outro. Só quem pode julgar é Deus. Mas tudo que eu estou escutando a senhora falar, mãe, tudo tá cheio de julgamento. Eu não sei que leis de Deus são essas que a senhora está falando. Se você frequentasse a igreja, saberia. Se lesse a Bíblia, a obediência, Tiago, atrai as bênçãos de Deus. A senhora quer dizer a sua igreja, né, mãe? Porque eu vou sim à igreja. Mas esse Deus aí que a senhora fala, me diz, como é que eu posso obedecer ele se quase tudo que a senhora diz que ele falou vai contra o que eu sinto? A Bíblia diz: haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Mãe, fala comigo, mas fala com as palavras que vêm da tua cabeça. Fala com o teu coração. Mas, por favor, para de jogar em mim essas palavras que você decorou. Tiago, a salvação começa no momento em que você reconhece o seu erro e manifesta no seu coração o desejo de seguir o caminho certo. Certo, acontece que eu não quero que ninguém diga pra mim qual é o caminho certo. Eu nem sei se só tem um caminho certo, mãe. Porque você vive em dúvida, Tiago. O que você precisa é ter fé. Meu filho, existe sim um caminho certo. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu leio, eu estudo Ninguém, bastante ela. Então será que pelo menos algum daqueles ensinamentos não te faz reconhecer a verdade nas palavras de Jesus? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso qualquer um, até um ditador, um genocida pode encher a boca para falar, para justificar seus crimes, sua omissão, sua irresponsabilidade. Mãe, a questão não está na palavra. A senhora mesma já me disse tantas vezes que a fé verdadeira, a fé viva, é acompanhada de ação e não de palavras vazias. Levítico capítulo 18, versículo 22, diz: se um homem se deita com outro homem, isso é abominação. E afinal, hein? Isso é ou não é sobre como se deve agir? Essa conversa de abominação, mãe, ela já não cola mais. O mundo já andou muito desde os tempos bíblicos, mãe. Não dá para continuar olhando para o mundo de hoje com a cabeça daquele tempo. A senhora sabia que também era considerado abominação comer carne de camarão ou carne de porco? Por acaso a senhora fica com a consciência pesada quando come feijoada? Tiago, isso não é brincadeira. Eu sei que não é. É sobre a minha vida, sobre quem eu sou. Se eu sou um pecador porque eu sou gay, a humanidade toda já está condenada. Afinal, também era considerado abominação plantar 2 espécies de sementes na lavoura, usar roupa feita com 2 tipos de tecido, tudo abominação. Por que você tem que questionar tudo, duvidar de tudo? Essa sua igreja aí não ensina que a gente também precisa ter humildade e obedecer aos ensinamentos que Deus nos enviou? A Bíblia foi escrita e interpretada por homens, então eu posso questionar sim. E esse Deus aí que a senhora fala, eu não tenho certeza se eu acredito nele não. Que Deus é esse que me ama e não me aceita, porra? Tem horas que eu não te reconheço. Nem eu. Quando foi que eu perdi você? A senhora não me perdeu, mãe.
Acontece que eu tenho uma vida, uma consciência. Eu desejo, eu sonho, faço planos. Eu encontrei um Deus. Mas será que é o mesmo Deus da senhora? O meu Deus é compassivo. Ele não me pede para negar aquilo que eu sou. Ele não me julga. Ele me aceita. Ele respeita a minha existência. Estou com o estômago embrulhado, vou beber água. Esbilhotando meu caderno. Não. Só curiosa. Você continua escrevendo? Só de vez em quando. Estudando pro Enem, tô com pouco tempo. Você nunca mais me mostrou o que você escreveu? Nada demais. Acho que a senhora não ia gostar. Tem muita coisa que eu escrevo pensando no Lucas. Muita coisa. Você sabia que eu ainda tenho aquelas cartinhas que você escrevia para mim quando você era criança? Sério? É, eu guardo todas. Sempre gostei de escrever. E eu gostava tanto de receber suas cartas. Você me contava sobre alguma coisa nova que tinha aprendido na escola, o que você achava dos seus colegas, dos seus professores. Eu lembro de um professor que eu devo ter reclamado muito. Como ele pegava no meu pé. O Cícero, do 5º ano. Vivia me dizendo que eu tinha que caminhar como homem, sentar como homem, falar como homem. Eu não me lembro desse nome. Cícero... Cícero não era o nome de um colega seu? Não, esse era professor, com certeza. Não é o tipo de coisa que a gente esquece. Ele falava essas coisas e todo mundo na sala ria de mim. Eu lembro de um Juliano. Você Juliano. falava muito dele. A gente vivia grudado. Meu primeiro crush, eu tinha uns 8 anos. Mas ele nem sonhava com isso, claro. Foi meu colega por uns 2 ou 3 anos. Eu sempre dava um jeito de fazer todos os trabalhos com ele. Além do que, ele sabia tudo de matemática. Depois a família dele se mudou, a gente nunca mais se viu. Depois você parou de escrever. Você tinha uns 10, 11 anos. Foi a primeira vez? Primeira vez do quê? O Jefferson. Isso que você me contou. Foi a primeira vez que ele te ameaçou? O Jefferson não me ameaçou, mãe. Ele me encheu de porrada. Mas vocês foram criados quase como irmãos. Até hoje você chama a mãe dele de tia? Chamava. Eu vou conversar. Na certa, a Silene nem sabe disso. Sabe, sempre passou pano pro filho. Quantas vezes chamaram ela na escola por causa do Jefferson, mãe? Ela até ia lá, mas não adiantava nada. Sabe, bullying é o que ele faz comigo o tempo todo. Desde sempre. Quando ele vinha aqui em casa, ele, o primo dele, Douglas, pra gente brincar, a senhora dava as costas e ele começava a me zoar, a falar um monte de merda. O Douglas e ele riam direto de mim, do meu jeito de andar, do meu jeito de falar, me chamavam de bichinho. Era a senhora chegar, ele fazia um cara de santo. Jefferson maior dissimulado. Mas o Jefferson, ele sempre foi mais agitado, mas eu nunca fiquei sabendo de nenhum problema grave com ele, nem em casa, nem na escola. A Silene nunca disse nada. E você também. Você nunca me contou nada. Por quê? A senhora teria acreditado se eu contasse? Nas primeiras vezes ele só enchia o saco na hora do recreio. Ele era um ano mais velho que eu, mais alto.
sempre com aquela gangue junto dele. Teve uma vez que ele pegou uma bola do nada, mirou bem no meu olho e jogou. Eu voltei para casa com o olho roxo, lembra? Mas você me disse que tinha batido o olho na porta do banheiro da escola. Pois é, não bati. O inspetor ainda foi lá me dar uma força. Aí ele disse, também, né? Você sempre brincando com as meninas na hora do recreio. Ele disse isso e foi embora. Meu crime, brincar com as meninas. A sentença uma bolada, no meio da cara. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Eu sei. Só que até hoje, essas coisas parecem que são só histórias. Só um mundo de fantasias. Tem pais que contam fábulas, contos de fadas. Essas eram as histórias que a senhora me contava. Eu achava que você gostava de escutar as minhas histórias. Eu gostava, mãe. Eu lembro de uma vez que a senhora me contou a parábola do rei Salomão. Eu nunca esqueci. 2 mulheres que moravam na mesma casa tiveram filhos, mas um dos bebês morreu. As 2 foram até o rei, cada uma dizendo que era a mãe verdadeira da criança que sobreviveu. Diante do impasse, o rei mandou que lhe trouxessem uma espada. Ele ia dividir a criança ao meio e entregar para cada uma delas uma metade. Uma das mulheres não foi contrária à decisão. Se ela não podia ficar com a criança, a outra também não ficaria. Mas a segunda mulher disse ao rei que, para que a criança vivesse, queria que ela fosse entregue a outra mulher. O rei então determinou que a criança fosse entregue à mulher que defendeu a vida da criança, porque ela era a mãe verdadeira. Essa era a minha parábola favorita. Você gostava mesmo de escutar as histórias que eu contava, né? Porque era o único momento que eu podia sentar no seu colo. Eu encostava a cabeça no seu peito, às vezes meio sonolento, e ficava escutando aquela voz profunda, vibrando. Parecia uma gravação, parecia um filme. Depois eu dormia. E quando eu acordava, eu já estava na minha cama. Aquilo era meio mágico. Teve uma época que eu fantasiava que era a sua voz que me transportava até a cama, como se eu fosse flutuando, sabe? Tipo desenho animado. Por que não pode ser assim de novo, mãe? Meu menino, sempre curioso, sempre cheio de perguntas. Sabe que quando você nasceu, seu cabelo era bem loirinho? Lá no hospital brincavam comigo, dizendo que eu tinha roubado você no berçário, que dali a pouco a mãe verdadeira ia aparecer reclamando o filho. Eu não achava graça nenhuma nessa brincadeira, de tão tensa que eu ficava só de imaginar a cena. Já pensou? Uma outra mulher chegar e tomar o meu bebê, o meu filho? Acho que foi por isso que eu fiquei umas 2 ou 3 noites sem dormir, sem desgrudar o olho de você. Eu ainda fiquei esse tempo no hospital para me recuperar da cesárea, sabe? Você deu trabalho para nascer, sabia? O médico tentou de todo jeito o parto normal, mas você não estava encaixado. Foram mais 5, 6 horas em trabalho de parto, até que eu não tive mais forças. O médico acabou tendo que fazer uma cesárea antes que fosse tarde, né? Eu orava tanto para que você viesse ao mundo com saúde, para que a minha fraqueza naquela hora não te fizesse sofrer, não deixasse você com nenhuma sequela. Eu achava que a culpa por qualquer coisa que desse errado naquela hora seria minha. Eu achava que qualquer coisa que desse errado na sua vida seria culpa minha.
Demorou muito, muito. Mas quando a enfermeira me entregou aquele bebezinho, quando eu finalmente peguei você nos meus braços, eu me senti abençoada. E quando eu vi que você tinha nascido bem, uma criança normal, saudável, eu dei graças a Deus. Você está dormindo? Claro que não. Ah, achei que as minhas histórias te davam sono. Não essas. Se eu pudesse, eu queria voltar para aquele tempo que você ainda era um bebezinho. Eu também. Tudo parecia tão mais fácil. Nem sempre, né? A senhora mesma diz que eu chorava por qualquer coisa. Quando eu era pequeno, eu lembro que acordava de manhã, ninguém em casa. Eu ia para a janela da cozinha desesperado e ficava chorando, chorando. A senhora só tinha ido trabalhar, mas eu achava que eu tinha sido abandonado. Era a Silene que ficava tomando conta de você. De vez em quando ela precisava dar um pulo na casa dela, eu nem lembro por quê. Devia ser o telefone tocando ou uma panela no fogo, sei lá. Mas isso acontecia só de vez em quando, Tiago. Nossa, na minha lembrança foram muitas e muitas vezes. Ai, eu chorava tanto. Ah, isso é verdade. Você chorava demais por qualquer motivo. Você sempre foi muito dramático. Isso é verdade, às vezes bem melodramático, né? Eu não esqueço daquela vez na praia, lembra? Acho que foi a primeira vez que eu fui na praia, não sei. Eu só lembro que eu chorava muito, muito, porque eu não queria entrar na água. Ah, isso não foi na primeira vez, não. Foram várias vezes. Eu achava o mar tão, mas tão grande, tão ameaçador. Eu achava que se eu entrasse na água, um monstro ia me puxar pela perna, me levar para o fundo do mar. O monstro não te levou, mas teve uma vez que você estava brincando na praia e uma água-viva queimou sua perna, lembra? Uhum. Nossa, como você chorou! Aí eu te abraçava e eu dizia, vai passar, vai passar. Claro que eu lembro, até hoje eu tenho uma cicatriz enorme na perna direita. Por que quando a gente é criança e se machuca, os adultos dizem que vai passar, se nunca passa? Você está exagerado, Thiago. A gente quase nem percebe essa sua cicatriz aí, meu filho. Não estou falando nela. Estou falando no meu pai. O que tem o seu pai? Por que ele foi embora? Deixa o seu pai pra lá, Thiago. Pra que falar nele agora? A senhora não sente falta dele? Que sentido tem falar nele agora, Thiago? Não é sobre ele, mãe, é sobre a senhora. Me responde, a senhora não sente falta dele? Olha, hoje seu pai tem a vida dele com outra família, a vida que ele escolheu, outra esposa, filhos. Não tem por que ficar remexendo nessa história aí. Mas se essa é a vida que ele escolheu, o que a senhora foi pra ele? O quê? Uma escolha que deu errado? E eu, mãe? Ai, Thiago, não vale a pena. Aliás, tem uma coisa que eu não entendo. Meu pai desapareceu, simplesmente abandonou a gente. A senhora nunca quis saber o motivo. Ele não desapareceu. Eu soube o tempo todo que ele estava na família lá, na casa da família dele, no interior. Mas ele ficou o maior tempão sem nem ver a gente. Não aparecia, não telefonava, nada, nem no meu aniversário, nem no seu. 5 anos depois ele apareceu, querendo limpar a barra dele. Seu pai mudou muito. Tinha entrado para a igreja, dizia que a vida dele agora ia na direção de Deus. E ele parecia bem mais feliz. Mas e eu, mãe? E a senhora? Será que ele parou para pensar um pouquinho na nossa felicidade? Não julga o seu pai. Eu não estou julgando, eu estou falando do meu sentimento e do seu. 5 anos. Foram 5 anos sem dar nenhum sinal de vida. Esposa e filho, simplesmente deletados. Ele não esqueceu da gente, Thiago. De vez em quando ele até mandava algum dinheiro. Dinheiro que não dava para nada, a senhora sempre mesmo falou. Mal dava para pagar uma conta ou outra. E depois ele ainda veio com aquela conversinha de que sentia falta, de que me amava, de que não voltava porque era melhor para nós, melhor para ele, para aliviar a consciência dele. O seu pai nunca conseguiu um emprego decente aqui. Passava mais tempo desempregado do que trabalhando. A gente era a família dele. Toda pessoa merece uma segunda chance. No caso dele, só se for para fazer merda de novo, Diz né? isso do seu pai. Até hoje a senhora defende ele, eu não consigo entender o porquê disso. O que importa, Thiago, é que hoje ele é um homem refeito, que ele descobriu a fé. Só se for a fé dos outros, né? E que agora ainda ganha dinheiro com isso. Aquela casa, aquele carro, aquilo tudo ele não conseguiu com o trabalho, me desculpe. Cuidado com o que você fala, Thiago. Mãe, a gente conhece tanta gente séria da igreja. O Aurélio, o Ismael, a Grace, todo o trabalho social que eles fazem. O projeto de alfabetização
de adultos da Sônia começou no ano passado. Eles estão sempre ajudando o pessoal aqui da região, mas às vezes eles mal têm dinheiro para pagar o próprio aluguel. Seu pai teve sorte. Sorte no quê? Ele ganhou na loteria? Não é isso, Tiago. Seu pai nunca foi um homem de jogar. E no trabalho também não foi. Afinal, o trabalho é uma coisa que ele nunca foi muito chegado. O trabalho social, então, ele não deve nem saber o que é. Eu lembro, mãe, não adianta a senhora dizer que não. Eu lembro dele pegando dinheiro naquela sua caixinha de madeira. Tiago, era dinheiro dele também. Nosso, da família. Dinheiro que a senhora estava guardando para pagar alguma conta, aluguel, sei lá. A senhora via, mas não dizia nada. Na certa, com medo que ele lhe batesse. Isso não é verdade. Seu pai nunca me bateu. Ah, se não bateu, ele chegou muito perto. Isso eu sei, eu vi. Imaginação sua, Tiago, de criança. Não é porque eu era uma criança, mãe, de quê? 8, 9 anos, que eu não enxergava. Chega, Tiago! Eu vi a sua cara de medo quando ele chegava tarde. Mas o que você tá falando? Depois de ter passado horas bebendo no bar do seu Joel. Chega! Chega de falar do seu pai! Não chega! Não chega porque tem uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Porque eu tenho vergonha. Tiago. A senhora lembra que uma vez eu tinha 11 anos, do nada apareceram umas manchas roxas nos meus braços, nas pernas, tipo essas aqui. Era verão. Eu sei que fazia muito calor. Era fevereiro, eu acho, e para esconder as manchas eu coloquei uma calça e uma camiseta de manga para ir para a escola, para que ninguém visse aquilo. Quando eu voltei, a senhora me fez tirar aquela roupa. Nem era uma roupa que eu usava para ir para a escola. Eu inventei uma desculpa, uma briga entre 2 colegas que eu entrei no meio para separar e acabou sobrando para mim. A senhora logo comprou, ou fez de conta, não queria escutar a versão verdadeira. A senhora tinha passado a noite no hospital com a minha avó Matilde. A senhora estava tomando conta da mãe dele, por causa de uma cirurgia, lembra? Câncer no estômago. Ela ficou muito tempo internada. Eu sei. Naquela noite eu fiquei sozinho em casa. Quando ele chegou do bar, eu já estava na cama, quase dormindo. Ele andava muito preocupado. Daí eu escutei a porta do meu quarto abrindo. Eu escutei aquela respiração pesada. Meu Deus. Ele chegou perto de mim. Começou a me tocar. Eu congelei. Comecei a rezar. Eu pedi que aquilo parasse, que ele fosse embora. Mas ele não parou. Não acredito. Ele disse: você gosta, não gosta? Você é a mulherzinha que eu sei. Faz tempo que eu saquei qual é a tua. Ele chegou mais perto. Aquele cheiro de bebida me deu um nojo. Não adiantou nada eu pedir a Deus. Não é possível isso. Eu não disse nada, mas eu reagi. Eu tentei me livrar dele. Eu pensava, onde é que está Deus nessa hora? Ele subiu na minha cama e... Não, isso não aconteceu. Aconteceu, e não foi uma vez. Continuou o tempo todo que a minha avó estava internada. Toda vez que a senhora ia cuidar dele. Por 3 meses, mãe. A senhora não percebia como ele tranquilizava? Dizia que para a senhora não se preocupar, que ele ia cuidar de mim. Ele nunca dizia isso. Mas eu achava que ele tinha mudado, né? 3 meses de pânico. E sabe no que é que eu pensava enquanto ele fazia aquilo? Eu pensava na senhora, mãe. Eu tinha pena da senhora. Eu pensava que a minha mãe, tinha que aguentar aquele homem não uma vez, mas todos os dias, durante a vida toda. Pode ser. Nas primeiras vezes eu nem conseguia dormir. Pensava que aquele já ia chegar de novo.
quanto tempo aquilo ia durar. Eu escutava o barulho da porta abrindo. Ai, meu Deus. E começava tudo de novo. Pensava que era melhor eu morrer. Eu não queria acordar no dia seguinte, olhar para a cara dele, agir como se nada tivesse acontecido. Ele me ameaçava. Se eu contasse alguma coisa, ele dizia que ia bater na senhora. Ia bater muito, muito. Até a senhora parar de respirar. Pouco tempo depois, eu lembro que foi no começo de junho, a avó Matilde teve uma complicação por causa da cirurgia e acabou morrendo. Eu não esqueço porque foi 3 dias antes do meu aniversário. Eu não fui no enterro da minha avó porque eu estava com uma febre alta, mas eu fiz questão de não dar um abraço nele, de não dizer uma palavra para ele. Eu queria me vingar. Eu achava que a morte dela era um castigo que ele estava recebendo. Foi mais perto que eu cheguei da ideia de justiça divina. Eu sei por que você está falando essas coisas. Você não me perdoa porque eu não aceito o que você é. Gay. Pode falar. Não se preocupe. Não é pecado falar. Gay. Pode falar, não tem ninguém ouvindo. Viado. Boiola. É isso que eu sou. Seu filho é gay. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Como é que um pai pode fazer uma coisa dessas? Mãe, em que mundo você vivia? Seu pai nunca foi um homem perfeito, mas isso... Mãe, em que mundo você vive? Isso é nojento, Tiago! Eu sempre quis contar isso pra alguém, mas eu tinha medo, eu morria de vergonha. Não contei pra ninguém. Eu achei que eu ia morrer com isso entalado aqui. Tinha vergonha por mim, vergonha pela senhora. Daí, quando ele foi embora de vez, eu até senti um alívio. Eu pensei, acabou. Você tem que esquecer isso. De que adianta você ficar pensando e falando sobre essas coisas? Talvez a senhora tenha razão, né? Não adianta. Não adianta nada. Guardar pra mim é melhor, né? Guardar e deixar isso apodrecer dentro de mim. Mas o que você ganha alimentando esse ódio? Mãe, eu cheguei a pensar que a senhora ia me apoiar quando eu ficasse sabendo. Mas eu te apoio, meu filho! 11 anos, mãe! Eu tinha 11 anos! Eu te apoio! Apoia mesmo? Será? Então eu vou ligar pro meu pai agora. E a senhora vai contar que ficou sabendo que ele abusou do próprio filho. Uma criança de 11 anos. Uma criança, mãe. Uma criança que precisava de proteção. Da sua proteção. Da proteção dele. É isso que mãe e pai fazem. Cuidam, protegem. E a senhora vai contar pra ele que isso tem nome, mãe. Isso é pedofilia. E pedofilia é crime. O seu pai não é um criminoso. Para! Chega de passar pano pra bandido. Se é pra defender esse cara, não fala mais nele. E o que você queria que eu fizesse, meu filho? Me protegesse, me acolhesse, me abraçasse. E o que eu tenho feito esses anos todos, meu Deus? Se não te proteger, você, como toda mãe verdadeira... Que me defendesse a minha vida e que não escolhesse um filho partido ao meio. Você não consegue ver como eu te protegi esse tempo todo? Eu te apoiei naquilo que eu achava. Naquilo que a senhora achava as suas necessidades, né? Mas e eu? Alguma vez eu tive voz? Alguma vez a senhora veio me perguntar como eu me sentia? Alguma vez parou para ouvir de verdade sobre aquele sonho? Agora vai lá, liga para ele, vai, conta que durante anos eu tive um pesadelo com alguém arrombando a porta do meu quarto, que eu suava frio só de ouvir barulho de porta se abrindo de noite. Vai lá, conta pra ele que isso me fez me sentir a pior pessoa que pisou na face da terra.
Que era por isso que eu achava que o casamento de vocês tinha acabado me deixando cheio de culpa. Que isso me deixou zoado da cabeça, fez eu me afastar das pessoas, fez eu desconfiar de tudo e de todos. Que até os 17 anos eu não consegui chegar perto de ninguém. Não deixava que ninguém me tocasse. E se alguém esbarrava em mim, sei lá, era como se eu tomasse um choque elétrico. Que até os 17 anos eu não tinha conseguido ficar com ninguém. Que foi só aos 17 anos que eu conheci alguém que finalmente conseguiu me ajudar a botar um pouco de ordem na minha cabeça. Que o nome dele é Lucas. E que o Lucas é o meu namorado. O namorado do seu filho. A única pessoa que teve algum cuidado, alguma preocupação com os sentimentos dele. Como você é injusto. Você fala como se eu fosse culpada. Eu não sabia de nada. Como é que eu podia saber? Como é que eu podia imaginar? Não foi culpa minha. Parecia que tudo estava tão bem. Tudo que eu queria, ter uma vida, uma família, um marido, uma casa, um filho, levar uma vida normal, uma vida digna, uma vida honesta. E eu me dediquei a isso. Me dediquei ao seu pai, me dediquei a você. Abri mão de estudar mais, de buscar um trabalho melhor, me contentando sempre com um emprego medíocre no comércio, um serviço temporário, ou viajando para comprar roupas mais baratas em algum lugar, para depois vender de porta em porta, fazendo docinho, salgadinho para festa, trabalhando 7 dias por semana, e com isso, consegui pagar as contas, consegui te manter na escola com roupa e comida, passando os piores apertos depois que seu pai foi embora. E você fala como se a culpa fosse minha. Culpa do quê? Culpa de amar demais? Culpa de sonhar em ter uma família feliz? Como é que você pode fazer isso? Você é muito cruel. Você chegou muito tempo depois, você não sabe nada sobre a vida. Você não sabe o valor de construir uma família. Então é isso, mãe. Eu fui uma espécie de garantia que a senhora ia ter da família que sempre sonhou. Foi para isso que eu nasci? Para ser uma garantia falsa de que o meu pai ia ficar preso para sempre com a senhora? Porra, e até nisso eu falhei? Se você veio ao mundo, dê graças a mim, seu arrogante. Seu pai não queria por nada que eu engravidasse. Fazia de tudo para evitar um filho. Um imaturo, mundano, só queria saber o que podia dar prazer para ele, sem nenhuma responsabilidade, enchendo a cara dia sim, dia não. E se hoje ele é outro homem, grande parte disso ele deve a mim, apesar de não reconhecer. E se hoje você está aqui, é graças a mim. Fui eu quem quis você. Fui eu que decidi que você ia nascer. Para consertar a vida dele, para segurar o seu casamento, eu não sabia que a minha vida valia tão pouco. Obrigado. Para de ser você difícil! Para! Você não é o centro do mundo, cresce, Tiago! Você toma uma atitude, para de culpar os outros! Você não é mais aquele menino de 11 anos, esquece, aquilo passou! Você cresceu, envelheceu, o seu pai foi embora! E é isso! É isso que a gente tem! É isso! Pelo menos eu não posso reclamar que a senhora não foi honesta comigo. Pelo menos hoje. Pelo menos uma vez. Sabe que eu nunca entendi muito bem por que duas pessoas decidem ficar juntas para sempre e, além disso, ter filhos. Para quê? Será que elas se sentem tão incompletas, tão incapazes que ainda precisam colocar mais alguém no meio dessa confusão? Vai que ajuda a resolver essa merda, né? E como é que pessoas que não dão conta nem da própria vida ainda acham que podem gerar, cuidar de uma outra pessoa?
Irresponsáveis. Você e ele. Não seria mais fácil ter um cachorro, que pelo menos demora menos para morrer? Sabe, eu fico me perguntando que merda de mundo é esse que você encontra todo tipo de coisa na internet. Tem tutorial pra tudo. Pensou em fazer uma merda qualquer? Vai lá que tem um monte de videozinho te ensinando. Tem vídeo pro cara aprender a dirigir, pra aprender a cozinhar carne de porco, pra fazer maquiagem pra balada, pro cara fazer passarinho de dobradura. Pra merda que você pensar em fazer, teve um idiota, um desocupado que foi lá e fez um videozinho de merda pra tentar te ensinar a fazer essa porra. Tem até videozinho de como ensinar o cachorro a mijar no lugar certo. E eles ainda ganham dinheiro com isso. Outro dia eu encontrei até um vídeo de uma mulher mostrando como é que faz pra dobrar a porra de um lençol com elástico. Quem é que precisa disso? Vai lá e dobra a merda do lençol e pronto. Agora, será que nessa porra dessa internet a gente não encontra também um vídeo que ensine aos pais a criarem um filho gay? E o pior é que no meio de tanta merda, de tanta gente que não tá nem aí pro outro, até deve ter um vídeo. Mas quem se importa em assistir? Pra quê? Quem é que vai perder tempo com uma merda dessa? Bicha tem mais é que se fuder mesmo, né? Depois de falar aquilo, meu filho saiu, foi embora. Foi a última coisa que eu ouvi ele dizer. Bicha, tem mais aqui. A última. Eu estava na cozinha quando uma vizinha chegou correndo para me avisar. Eu não entendi bem o que ela estava dizendo. Ela parecia muito assustada. Eu logo percebi que era alguma coisa séria. Eu larguei tudo, deixei a porta aberta. Saí correndo. Veio alguém na minha direção me dizendo para eu não ir até lá. Tentaram me segurar, mas eu tinha que ver. Eu precisava ver o que tinha acontecido com meu filho. Quando eu cheguei perto, eu vi um pouco de sangue na rua. Tinha mais sangue na calçada e ali um grupo, umas 5, 6 pessoas, olhando na direção da quadra de futebol. Ele estava ao lado de um muro. Poucos metros depois, a pracinha, o balanço quebrado, o balanço onde eu tinha levado ele para brincar várias vezes quando ele era criança. A minha criança. O meu filho. Mas quem estava ali não era mais ele, não. Era uma massa sem forma, uma massa cheia de sangue. Eu só reconheci ele pelo tênis e pela calça jeans que ele estava usando naquele dia. E a mochila estava jogada perto do corpo. Eu vi o meu filho. Ouvi aquela cena. E depois, eu não me lembro de mais nada. Meu filho, eu achava que você era meu. Eu não acreditava que alguém pudesse tirar você de mim. Ninguém. Nem mesmo Deus. Isso não faz sentido. Os pais é que têm que partir antes dos filhos.
Que Deus é esse que arranca um filho de mamãe? Tiago, meu filho, você me perdoa? Será que algum dia você vai conseguir me perdoar? Será que algum dia eu vou conseguir me perdoar? Deu-me o amor este dom, o de dizer em poesia, poeta e amante é o que sou, e só quem ama é que sabe dizer além da verdade e dar vida à fantasia. E não dá vida ao amor, e não empresta beleza àquele que se quer bem, que não vos cause surpresa o perceber nesse amor fidelidade e nobreza. E se eu soubesse que a morte o meu muito amar conduzia, maior nobreza de amante afirmar-vos ainda assim, que ele tal e qual seria como tem sido até agora. Amor, do começo ao fim. Eu te amo. Alô, Lucas? Aqui é Gláucia, a mãe do Tiago. Eu posso conversar com você?